Boa tarde a todos. Agradeço aos dirigentes da Associação Espírita Lauro Machado pela confiança e por mais essa oportunidade. Estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais curtos, que Kardec deu o título de O Cristo Consolador. Ao tratar do Consolador Prometido, tema da palestra anterior, proferida pelo irmão Robinho, Kardec nos traz a passagem do Evangelho de São João, no capítulo 14, que faz parte do que os estudiosos chamam de o discurso de adeus, porque Jesus já sabia que estava próxima à sua partida. É uma bela passagem, na qual Jesus profere grandes ensinamentos, grandes verdades, que somente foram melhor compreendidas com o passar do tempo. Nesse capítulo 14, Jesus fala aos apóstolos, dentre outras coisas, que na casa de meu Pai há muitas moradas, sugerindo que a vida não se encerra somente no nosso planeta. Jesus diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sugerindo que os ensinamentos de Jesus são o caminho para o progresso espiritual. E também disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Então, Jesus falou de outro Consolador, indicando que não seria Ele. A palavra Consolador, contida nessa passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, não tem a mesma origem da palavra consolo, do verbo consolar, que vem do latim consolare, Consolar vem de consolare, do latim, no sentido de reconfortar, aliviar, suavizar. Há traduções bíblicas contendo, ao invés da palavra consolador, a palavra paráclito ou paracleto, que vem do grego, com o significado de aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém, para defender, para esclarecer, para ensinar, para consolar. E é no mesmo sentido da palavra paráclito, o sentido de Kardec, o trabalho que Kardec desenvolveu para indicar que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Nós tivemos 3 grandes revelações. A primeira, apresentada por Moisés, trouxe a ideia do Deus único, tarefa já iniciada por Abraão lá atrás. Mas devido ao grau de inferioridade dos habitantes do planeta na época, Deus era figurado como severo, castigador. Era ainda o tempo do olho por olho, dente por dente. A segunda revelação, trazida diretamente por Jesus, nos deu a ideia de um Deus de amor, um Deus misericordioso, e dizendo que caberia a nós deixar de lado a violência e cultivar o amor, saindo da barbárie. A terceira revelação foi apresentada por uma legião de espíritos superiores sob o comando do Espírito de Verdade. Emmanuel nos diz que em todas as grandes revelações, Jesus esteve presente, acompanhando de perto. Inclusive na primeira revelação trazida por Moisés.
nesta grande obra, né, Kardec demonstra que o Espiritismo é o outro consolador prometido por Jesus, porque é uma doutrina que vem abrir os olhos da humanidade. Não se trata de dizer que Jesus tenha uma predileção pelo Espiritismo, porque Jesus, em todos os grandes movimentos de cunho moral, Jesus esteve presente. Não podemos dizer que na reforma protestante, né, de Martinho Lutero, que pretendeu esvaziar o poder político da Igreja Católica, Jesus não estava presente. A doutrina espírita não trouxe nada de novo, não revolucionou nada. Ela somente teve a sabedoria, a sensibilidade de simplificar, de aclarar os ensinamentos de Jesus, dando um sentido para as nossas dores, o porquê das diferenças sociais, o porquê dos nossos sofrimentos, né? O Espiritismo é a doutrina que trouxe e traz, né, uma discussão aprofundada sobre o mundo espiritual, sobre a vida além do túmulo, né? Sobre a imortalidade dos espíritos e sobre as diferenças existentes entre nós. Uns muito ricos, outros muito pobres, uns muito belos, outros nem tão belos assim, uns com problemas mentais e físicos e outros com mente privilegiada e uma saúde de ferro, explicando essas diferenças por meio da teoria da reencarnação. O Espiritismo nos mostra uma coisa simples. Nós é quem somos os autores do nosso destino. E que o reino de Deus está em nosso coração, em nossa consciência. Certa vez uma senhora conversava com o Chico Xavier e disse: olha, Chico, meu marido é muito bom, é um ótimo pai, um trabalhador honesto, mas ele tem um defeito, ele não é espírita. E Chico disse: olha, mas com tantas qualidades, para que ele seria espírita? O fato é que tudo o que Jesus falou sobre o Consolador se encaixa nos ensinamentos espíritas, se encaixa na doutrina desenhada por Kardec. Mas isso não quer dizer que fora do Espiritismo não há salvação. A regra é: fora da caridade não há salvação. O tema de hoje é o dos itens 5 a 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e se chama O Advento do Espírito de Verdade, no qual Kardec nos traz 4 mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Há alguma discussão doutrinária sobre quem seria o Espírito de Verdade. Uns dizendo que seria uma individualidade, né? Jesus Cristo, e outros que seria uma coletividade de espíritos, a pleia de espíritos. A palavra verdade era muito pronunciada por Jesus, né? Quase sempre Jesus começava as suas falas dizendo: em verdade vos digo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E numa frase especial Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em relação a essa frase, o palestrante Paulo Neto, um grande estudioso, disse que se nós disséssemos, ao invés de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não estaria errado se nós disséssemos: conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. Quem se dispuser a ler a Revista Espírita, leitura obrigatória para o estudo do acervo doutrinário da codificação, escrita por Kardec, vai verificar que lá há várias mensagens de espíritos superiores que sinalizam ser Jesus o Espírito de Verdade.
O espírito de Erasto, que foi discípulo do apóstolo Paulo e foi um espírito muito importante na obra da codificação, em várias mensagens assinadas por ele e contidas na revista Espírito, quando ele fala do Espírito de verdade, ele se refere a Mestre amado, Mestre de todos nós, Divino Mestre. Tais referências só podem ser atribuídas a Jesus. Kardec, pelo que se verifica, né? Ele sabia que o Espírito de verdade era Jesus, mas ele tinha muito cuidado em dizer que a mensagem era assinada por Jesus, tanto em razão do choque que isso causaria, quanto pelo fato de se tratar de um Espírito puro, né? Era difícil ele dizer que um Espírito puro poderia se comunicar diretamente, né? Bom, no capítulo 31 do livro dos Médiuns, né, titulado Dissertações Espíritas, Kardec editou várias mensagens de espíritos superiores. E cabe aqui abrir um parênteses. No livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, Kardec nos traz a classificação evolutiva dos espíritos. Então temos os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, aqueles que já alcançaram a perfeição, aqueles que não necessitam mais reencarnar. E Jesus, segundo se conhece, foi o único espírito puro que encarnou no nosso planeta. O espírito puro não reencarna. Ele só se sujeita à encarnação a título de missão, porque ele não precisa mais passar por provas e expiações. Ele já se desvinculou totalmente, por completo, da matéria. E ele pode encarnar várias vezes, mas isso não significa que sejam reencarnações. Nós temos então os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Kardec fala que há três classes, existem três classes, de segunda, terceira, quarta e quinta. Então são os espíritos superiores, de sabedoria, os sábios e os benevolentes. E temos também os espíritos de terceira ordem, que são os inferiores, os imperfeitos, divididos em 5 classes, sendo a última dos espíritos impuros. Pois bem, todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que são como os fiadores da nossa encarnação. Eles afiançaram a nossa reencarnação. E eles sempre estarão ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos momentos que nós necessitamos e, claro, quando a gente consegue se sintonizar com eles, né? Quando a gente consegue entrar na mesma frequência deles, o que não é muito fácil, né? Mas um espírito só pode ser protetor de outro de classe inferior. Sendo eu um espírito inferior, de terceira ordem, meu anjo da guarda é um espírito de segunda ordem. Pois um espírito inferior será com pouca diferença igual a mim, um pouco mais, um pouco menos, mas ele não terá evolução moral suficiente para me orientar em tudo, né? E um espírito de segunda ordem, portanto, terá como protetor um espírito puro. Se o inferior os de terceira ordem terá como protetor os de segunda ordem, os de segunda ordem terá como protetor os de primeira ordem, um espírito puro. Kardec, sendo um espírito de segunda ordem, tinha como guardião, como protetor, um espírito puro. Como a sua missão foi a de trazer a boa nova, o consolador prometido por Jesus,
era o próprio Jesus Cristo, o seu anjo guardião, o seu protetor. Olha, que responsabilidade, né? Bom, fechando parênteses. No mencionado capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Kardec traz mensagens assinadas, por exemplo, por Santo Agostinho, Rousseau, São Luís, Joana d'Arc, Fénelon, São Vicente de Paulo, Erasto, etc. Uma delas, a do item 9, que é exatamente a mesma do item 5 da lição de hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, com supressão de 1 ou 2 parágrafos, é a mesma. Só que no Livro dos Médiuns, Kardec não disse quem assinava a mensagem. Ele não colocou lá quem assinava. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele atribui essa mensagem ao Espírito de Verdade. O interessante disso tudo é que, lá no Livro dos Médiuns, uma das obras importantes da codificação, Kardec, logo após a mensagem, deixou uma nota, onde resumidamente ele diz que esta mensagem foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris e está assinada por um nome cujo respeito não nos permite reproduzir. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, na nota, ele disse que a mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. Portanto, se Kardec diz, no Livro dos Médiuns, que a mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré, nessa nota, né? E coloca no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, tem que se concluir que Jesus é o Espírito de Verdade. Convém lembrar que o Livro dos Espíritos, né, é de 1857. O Livro dos Médiuns é de 1861. E o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Né? O título original era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi modificado somente em 1866, a partir da terceira edição, modificado pelo próprio Kardec por sugestão dos Espíritos. Então, 3 anos depois, Kardec publicou como sendo o Espírito de Verdade uma mensagem que, há 3 anos atrás, no Livro dos Médiuns, ele tinha dito que essa mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. Bom, toda essa discussão é complexa e cabe num curso completo sobre isso aí, né? E não é o nosso propósito, e nem eu tenho conhecimento doutrinário para tanto. Apenas eu repito o que eu leio e o que eu entendo razoável, né? O fato é que nós temos à nossa disposição uma doutrina consoladora, cuja base é a fé raciocinada, não a fé dogmática, e que o Espírito de Verdade, seja uma individualidade ou não, esteve presente, esteve no comando de sua codificação. Nessas mensagens, temos a 5, 6, 7, 8, a de número 7, o Espírito de Verdade nos fala que eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-las. A cura das nossas dores, dos nossos sofrimentos, passa pela cura da alma. O remédio para a cura da alma é a nossa fé. E a farmácia é o Evangelho, onde nós encontramos os ensinamentos de Jesus. Jesus nunca falou de religião, mas de comportamento. Cabe a nós ter em mente que
Cada dia vivido é um dia de oportunidades. E nós devemos ter prazer de viver, vivenciar cada momento. A vida que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, o emprego que Deus nos deu, os amigos que Deus nos deu, tudo isso é uma bênção. E nós devemos ser gratos a tudo isso. Muitos podem dizer que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas eu não me sinto consolado. Ocorre que nós sempre esperamos por milagres. E, infelizmente, essa não é a realidade. Eu é que tenho que ir até Jesus. Jesus disse: vinde a mim. Eu não posso ficar sentado, né, numa poltrona, naquela vida contemplativa, ou mesmo ficar ajoelhado 24 horas por dia, esperando de Jesus a atitude de consolo para mim. Eu tenho que me questionar quem eu sou, o que eu faço, como é que eu sou. Eu vivo à procura de satisfazer os meus caprichos, os meus desejos, ou eu coloco a minha vida à disposição de Deus, buscando hábitos mais salutares, mais saudáveis. Tem a história de um garçom de uma cidade do Canadá. Diz que certa vez um casal de brasileiros viajava por essa cidade e se encantou por ela. Serviço público funcionando, cidade limpinha, segura, etc, etc. Foram ao restaurante e perguntaram ao garçom: escuta, como é viver nessa cidade? E o garçom disse: como é viver na sua cidade? E esse casal de brasileiros disse: a gente mora em São Paulo, lá é tudo, tem muita violência, o povo é chato, mal educado, não se consegue fazer uma amizade sincera. E o garçom falou assim: aqui também é assim. Um outro dia, um outro casal de brasileiros estavam na mesma cidade, gostaram dela, etc. E foram ao mesmo restaurante e conversaram com o mesmo garçom. E disseram: escuta, nós gostamos dessa cidade, como é viver aqui? E o garçom disse: como é viver na sua cidade? E o casal respondeu: bom, São Paulo tem seus problemas, mas o povo é muito alegre, muito festivo, a gente faz amizade fácil, não é muito difícil de viver. E o garçom disse: aqui também é assim. Portanto, não adianta você querer mudar de cidade se você não mudar a si também. A gente tem que levantar os olhos, olhar ao nosso redor, e só assim nós vamos poder comparar as nossas dores com as dores do próximo. O sentido maior da vida consiste em amar sem pedir nada em troca. É como o amor de mãe. A mãe está feliz quando o filho está bem. O amor é a árvore do bem. E o Espiritismo, do mesmo modo que os ensinamentos de Jesus, é a ciência do bem. Nós não devemos alimentar os nossos monstros, né? Egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, porque isso só nos causa desequilíbrio. E para se reequilibrar, demora muito mais, leva muito mais tempo. Como costuma dizer Divaldo Franco: se alguém te odeia, pior para ele. Mas se você odeia, pior para você. A gente precisa ter coragem para realizar os sonhos. É preciso acreditar nesses sonhos. E não deixar que eles se apaguem porque o nosso caminho se mostra difícil, longo, etc. Né? Dias atrás eu li na internet a história de Jair Gontijo.
Ele nasceu numa cidade chamada Moema. Eu nunca ouvi falar dessa cidade. É uma cidade muito pobre e fica no centro-oeste de Minas Gerais. E ele foi engraxate quando eu tinha 7, 8 anos de idade, etc, etc, etc. E hoje ele é engenheiro da NASA. É ele o responsável direto, ele que comanda todo aquele aparato do envio daquele robô, né, para o planeta Marte, para explorar o planeta Marte. Então, quando a gente enaltece o positivo, o negativo desaparece. O nosso planeta, o planeta Terra, foi criado por Deus. Tudo está no seu lugar. Então, vamos vivenciar as boas energias, vamos compartilhar os bons fluidos. Aqui na Terra, nada é meu. Tudo é nosso. Que os bons espíritos, que o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, possa nos ajudar a primeiro raciocinar sobre as dificuldades do nosso dia a dia e nos ensinar como tirar o melhor proveito de todas essas dificuldades. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muitos progressos espirituais. Que Deus nos abençoe.